Pronto, então agora está gravando, nós estamos dando continuidade a normal e patológico, certo? Estamos falando sobre as duas noções que o Canguilhem vai trazer para a gente. Uma primeira noção, que é essa normal como fato e normal como valor, e depois uma segunda noção que está associada ao conceito de norma. Eu vou explicar tudo isso para vocês mais à frente. Vamos começar aqui por normal como fato e normal como valor. E aí eu estava dizendo a vocês a história do relógio, certo? Só para que a gente tenha essa noção de como é algo que é fato e algo como é valor. Mas eu vou trazer para o processo de adoecimento, certo? Quando eu digo a vocês assim, né? E aí tem uma informação importante. O normal como fato, ele é sempre algo descritivo e que tem um caráter quantitativo, certo? Lembra quando eu disse um relógio? Eu estou trazendo uma quantidade, certo? Quando eu trago normal como valor, eu não estou trazendo quantidade. Eu estou atribuindo um valor a isso. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de adoecimento. Quando eu digo a vocês o seguinte, dados recentes apontam um alto índice de estudantes de psicologia que desenvolvem transtornos de ansiedade. Entre eles, há relato de sudorese, dores de cabeça, né, movimentos repetitivos e ruborização. Eu trouxe normal como fato ou normal como valor? Eu acho que é fato. Normal como fato. Eu estou descrevendo, eu estou trazendo uma visão quantitativa, certo? Agora, se eu digo assim, né, que muitos estudantes de psicologia apresentam, né, sofrimentos decorrentes da ansiedade. Cristina é uma estudante universitária do curso de psicologia que tem relatado que suas últimas crises são decorrentes da quantidade de conteúdo selecionado para que ela estude para as provas finais do seu curso. Isso a deixa muito ansiosa. Isso é normal como fato ou normal como valor? Normal como valor, ele tem um caráter subjetivo. Não entendi o raciocínio. Eu não estou falando da Cristina. Doutor Tainara, falando da Cristina. A Cristina está vivendo a ansiedade. Eu estou singularizando. Eu estou atribuindo os valores da experiência de Cristina sobre aquilo. Está percebendo? Aí vamos pensar aqui mais claramente na questão do normal. Aí você deve ter pensado assim, Vália Júnior, é normal, sim, né, estudantes universitários sentirem ansiedade, né? Aí quando eu digo a você assim, é normal por quê? Aí você diz assim, porque eu sinto muita ansiedade. Tem dia que eu não consigo dormir estudando. Quando você traz assim, você está trazendo o normal como valor. Agora, se você me diz assim, é normal, porque a maioria dos estudantes de psicologia sentem isso. Eu estou trazendo o normal como fato. Ficou mais claro? Ficou? Todo mundo entendeu essa diferença? Não, entendi não, professor. Quem foi que disse não? Ailane. Cadê tu, mulher? Tô aqui. Fala um pouquinho. Vê. Certo. Meu amor entendeu que essa é a primeira noção de normal do Canguilhem. Entendeu essa parte? Vai me respondendo que eu não estou te vendo não, amor. Ah, desculpa, sim. Pronto. Aí nós temos duas formas, normal como fato, normal como valor. Certo? Aí, quando eu estava falando da questão de ansiedade entre estudantes universitários, né? Aí, quando eu digo assim, eu pergunto a você, né? É normal estudantes universitários sentirem ansiedade? O que é que tu acha? Sim. Sim, por que tu acha que é normal?
Porque é muita pressão. É muita pressão. Aí singularize isso. Você sente muita pressão? Sim, Pronto. Quando você está me dizendo isso, qual é o normal que você está usando? É normal como fato ou é normal como valor? como valor, porque é subjetivo. Exatamente. Pronto, arrasou. Quando é singularizado, quando é trazido para essa dimensão valorativa, subjetiva, é normal como valor. Se você tivesse me dito que era normal sentir ansiedade porque a maioria dos estudantes sentem, ou porque você já tem escutado vários relatos de estudantes sentindo isso, você está usando normal como fato. Aí tem uma Entendi. pergunta que deve estar aparecendo na cabeça de vocês. Uma coisa pode ser normal como fato e normal como valor? Pode? Júlia, repete aí de novo que eu não entendi, não. Qual parte, amada? Aline. A sua pergunta. Certo, eu vou fazer contigo, tá, Aline? Deixa o teu microfone aberto. Pronto. Tá. Aline, eu vou te dar uma informação, né? Eu estava lendo e vi que apareceram, né, muitos registros de estudantes do ensino médio, certo? Que tentam suicídio durante o mês de setembro, né? E aí eu vi que é normal no mês de setembro isso acontecer. Eu estou usando normal como fato ou normal como valor? Eu acredito que você está usando um pouco dos dois, não? Me Porque diga você aí está por trazendo quê. uma base, porque você está trazendo uma base de dados que mostra, que é evidente, e está trazendo algo mais subjetivo, Qual é que a é parte a subjetiva questão que eu estou do... dizendo? Eu não estou Sim, singularizando. não é na parte em que que o menino quer se matar, não? Sim, mas eu estou dizendo a você que é normal essa quantidade de estudantes tentarem suicídio no período de setembro. Agora, Não, então é você que está dizendo. não, amor, mas é por isso mesmo que eu estou te dizendo, entendeu? Eu estou usando o exemplo para você se situar, porque eu estou usando uma base quantitativa, por isso que é normal como fato. Normal como valor seria o quê? Quando eu singularizo. Quando eu digo assim, de fato, né, as pessoas, né, você vê com muita frequência no relato das pessoas que durante o mês de setembro elas sofrem muito. Olha, eu estou trazendo o que as pessoas disseram, eu estou singularizando, eu estou valorando isso. Aí eu estou entrando no normal como valor. Tá ficando claro, Aline? Tá? Aí eu vou fazer uma pergunta para ti, certo? É Ai, outra. normal. Vai, me responde, mulher, brincando, a gente tá só brincando. É normal as pessoas se suicidarem em setembro? Normalmente as pessoas se suicidam mais em setembro? Ah, não sei. Durante o ano todo, então, as pessoas se suicidam. Certo. Mas você vê que, por exemplo, as pessoas falam mais sobre o suicídio nesse período? É. Pronto, as pessoas falam mais. E se você pegar, por exemplo, discussões, livros, o pessoal falando sobre isso, eles vão sempre colocar que há um maior índice durante esse período. Não é isso? Ó, essa conversa nossa aqui é normal como fato, porque eu estou descrevendo, eu estou trazendo uma base quantitativa. Agora, se eu adentrasse falando do sofrimento, que é a pessoa que tenta se suicidar, ou o sofrimento relatado pelas pessoas, aí eu estou trazendo a dimensão subjetiva. Ficou mais claro? Ficou? Pronto, arrasou. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre normal como fato, normal como valor? Júnior, Oi. eu coloquei aqui como assim, fato coletivo e valor individual. Eu quem? Joel. Certo, Joel, não tô te vendo, Joel, se escondendo, né? Mas fala. É assim. Acho que tá faltando cabeleireira aqui, e outras coisas. E você me vendo com a testa brilhando bem muito. Vai. Isso. Diz, Joel.
Não, foi isso. Eu coloquei fato como algo coletivo e valor individual. É isso mesmo? Ou corre casos de fato ser individual? Ou não? Normal como fato ser individual. Deixa eu só corrigir uma coisa que você está usando. Você usar o normal como valor, como um caráter individual, subjetivo, ok. Só que quando você diz que o normal como fato, ele é algo coletivo, não necessariamente. Porque o normal como valor pode ser coletivo, porque pode ser um valor compartilhado. Tá claro? Entendi. Sim. Pronto. Entendam assim, ó, normal como fato é algo dado, é algo que você vai descrever. Se eu digo assim, o suicídio, ele ocorre porque a pessoa apresenta isso. Eu estou te dando os critérios, eu estou sendo objetivo, eu estou quantificando, certo? A maioria deles apresentam isso, a maioria deles apresenta isso, eu estou quantificando, é uma visão quantitativa, é normal enquanto fato, é algo dado. Agora, quando eu singularizo, aí eu estou trazendo a dimensão subjetiva. Deu para diferenciar? Deu? Pronto. Ótimo, arrasou. Aí a gente vai avançando, certo? Para uma coisa interessante. Para a gente se contrapor a normal como fato, normal como valor, o Canguilhem ele traz dois termos, anomalia e anormal. Certo? Anomalia e anormal. São dois termos que se contrapõem ao que é normal. Então, notem que ele trouxe a primeira definição do que era normal e dividiu esse normal em normal como fato, normal como valor. Para se contrapor a isso, ele traz a anomalia e o anormal. Certo? Uma coisa que é muito interessante, que vai ajudar vocês a diferenciar. A gente pode começar pelo anormal. Normal vem de normas. Uma coisa que é anormal é o que está fugindo à norma, é o que está se contrapondo à norma. A anomalia, ela não está relacionada à norma diretamente, né? A anomalia, ela é uma variação, é uma diferença. E tem uma coisa muito importante para a gente pensar. Se a anomalia ela não causa uma repercussão negativa na vida do sujeito, essa anomalia ela pode não ser anormal. Repito? Sim, entendi nada. Vamos lá. Nós estudamos normal como fato, normal como valor. Certo? Para se contrapor essa noção de normal, Canguilhem traz duas definições, anomalia e anormal. Vamos começar pelo anormal, certo? Anormal, a partículazinha A, ela é uma negação. Então, é o que não é normal. Normal a partir de quê? Das normas. Então, o que é contrário, o que foge a uma norma, o que foge a um padrão, é considerado anormal, certo? Isso é uma coisa. A outra definição que ele está trazendo é anomalia. O que seria anomalia? Anomalia é uma variação, é uma diferença. Aí, a parte que complica é quando eu digo que nem toda anomalia é anormal. Quando é que uma anomalia ela é anormal? Quando ela traz uma repercussão negativa, quando ela traz um prejuízo na vida desse sujeito. Aí ela pode ser considerada anormal. Eu vou dar um exemplo para vocês orgânico, certo? Eu não sei como é o nome científico, mas vocês já viram uma pessoa que, ao invés da divisão dos 5 dedos, é como se ela tivesse um 6º dedo? Vocês já chegaram a ver essa situação? Gente, é uma anomalia. Essa anomalia, ela pode ser anormal ou não. Quando é que ela vai ser anormal? Quando ela traz uma repercussão negativa na vida do sujeito. Agora, na funcionalidade da vida desse sujeito. Aí aqui a gente tem uma dimensão subjetiva.
Ao mesmo tempo que essa pessoa pode te dizer, não, esse sexto dedo não interfere em nada, eu tenho minha vida normal. Então, essa anomalia, ela não é anormal. Agora, se a pessoa diz, eu morro de vergonha, eu não saio de casa, eu sofro por conta disso. Ela está trazendo uma repercussão negativa, não tá? Então, essa anomalia, ela é anormal. Ficou mais claro? Anormal, então, tem um certo valor subjetivo também, né? Como assim? Tem uma relação com as normas. Vamos pensar aqui. A maioria das pessoas, olha o caráter quantitativo, né? A maioria das pessoas, ela tem 5 dedos numa mão, né? Então, o normal seria ter os 5 dedos, certo? Agora, vamos pensar que as normas, elas trazem uma forma de funcionamento. Esse sexto dedo interfere na funcionalidade desse sujeito? Ou não? Se não interfere, então a gente não pode pensar nessa dimensão. Tem alguém perguntando alguma coisa no chat. Pode falar, gente, porque eu não consigo abrir lá o outro. Alguém perguntou alguma coisa no chat. Giovana, ela disse assim, a anomalia pode se transformar em doença, mas não é em si uma doença. Isso. A anomalia, se ela não representar, não trouxer uma repercussão negativa na vida do sujeito, ela não é considerada anormal. No caso do dedo, o sexto dedo, ele pode atrapalhar fisicamente, né? Sim. Ou não. Esteticamente. Então, tem uma dimensão subjetiva. Certo? Ficou mais claro? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixa eu ver. Tá conseguindo ver aí, Tainara? Ei, professor. Oi, eu amor. Não, mas é porque vai ficar na minha cabeça, eu queria tirar logo. Diz. Tipo assim, quando a pessoa nasce sem os braços, ali é uma anomalia anormal, porque vai interferir na funcionalidade do sujeito. Mas se eu faço tudo com os meus pés, então não fica uma anomalia anormal, fica uma anomalia normal, né? É, porque a pessoa tem anomalia, mas ela consegue dar conta daquilo. Agora, vamos pensar uma coisa. Essa repercussão negativa na funcionalidade. Vamos pensar aqui. O sujeito ele não tem os braços, ele está comendo com os pés. A função dos pés é conduzir o garfo à boca? Não. O que ele está produzindo é uma transformação dessa anomalia dele. E ele está superando a limitação que ele tem. Entendeu? Não é normal as pessoas comerem com os pés, por exemplo, né? Então, nota como é que isso vai ter um caráter aí subjetivo. Outra coisa que eu tenho que ressaltar para vocês é o cuidado a utilizar o termo anormal, né? Pelo estigma, pelo preconceito, pelo peso que essa nomenclatura anormal traz, certo? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá bom? Podemos seguir. Vamos lá. Na sequência, vocês têm aqui o próximo conceito, né, de normal a partir do Canguilhem. Para que ele fale de normal aqui, ele vai precisar da noção de norma. Aí, gente, é muito importante vocês entenderem isso. Ele explica para a gente o que é norma, tá? Depois ele fala da norma superior e da norma inferior. Isso é muito importante para a gente. Primeira coisa, o que é norma? Norma é a forma de cada indivíduo funcionar na vida. Esse funcionamento do indivíduo, ele busca sempre uma relação positiva com o espaço que ele está inserido. Então, vamos entender norma aqui a partir de quê? A forma como você funciona na sua vida. Buscando uma relação positiva com o meio que você está inserido. Vamos pensar aqui. Nós estamos vivendo em quarentena. Certo? Essa é a forma da gente viver isolado, sem poder sair de casa? Não.
Agora, como é que eu vou funcionar? Buscando uma relação positiva com esse meio. Então, a norma, ela depende da compreensão de norma inferior e superior. Porque você vai perceber justamente essa oscilação entre essas duas normas. A forma que cada indivíduo funciona na vida tem um caráter singular, certo? E essa noção de positiva, nós temos que ter muito cuidado, certo? Porque é uma relação positiva no sentido de acrescentar à vida desse sujeito. Seja algo satisfatório, certo? Para esse sujeito. Isso são as normas. Só que essas normas, elas têm especificidades. Nós temos normas superiores e normas inferiores, certo? A norma superior, ela gera esses movimentos de abertura. Professor, peraí, só um Oi, instante. amor. Aí, no caso, se eu lhe desse, sei lá, de uma forma negativa, nessa situação que a gente está vivendo, como é que seria aqui? Que eu acho que eu não entendi muito bem nessa. Você está trazendo já a explicação de norma inferior. Porque a norma, ela faz o sujeito funcionar, certo? Então, as normas superiores, elas geram um movimento. Por exemplo, nós estamos em quarentena. E aí você vai ver uma oscilação entre norma superior e inferior. Por exemplo, se eu estou pela norma superior, eu vou dizer assim, eu estou em quarentena, então eu vou criar minha rotina, eu vou me estruturar para fazer isso, eu vou produzindo movimento, abertura. Aí eu não estou podendo sair agora, mas eu entro num chat, converso com os meus amigos, eu estou arrumando o guarda-roupa, eu estou fazendo uma coisa e outra, né? Então eu estou funcionando pela norma superior. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se eu estiver funcionando pela norma inferior, eu não consigo encontrar saída. Eu paraliso, eu cristalizo, eu sofro. Certo? Nossa vida, ela vai tendo, né, momentos em que o sujeito vai agindo pela norma superior e momentos em que o sujeito vai agindo pela norma inferior. Certo? Aí tem uma coisa que aparece. Você até escuta, né? Um paciente está sofrendo, ele diz assim, eu quero voltar a ser o que eu era antes. Impossível. Ninguém nunca vai voltar a ser o que era antes. A gente sempre vai estar produzindo novas normas superiores. Essa é a noção de cura que a gente vai discutir lá na frente. Certo? Nesse momento, vocês precisam entender o que é norma, são as normas superiores e inferiores. Certo? A norma superior está relacionada diretamente ao que é normal. Que é para vocês gerando esse movimento. Certo? Genilson levantou a mão. Diga aí, Genilson. Então, professor, nessa norma inferior para a realidade do isolamento. Certo. Essa norma inferior é quando o sujeito que está meio que adoecendo na realidade só ficar em casa e absorve essa ideia de que eu estou começando a surtar ou coisa do tipo. Uhum. Eu não consigo manter uma rotina, eu não consigo desenvolver as minhas atividades, eu não consigo pensar em outra coisa, eu não estou conseguindo me mover. Quando ele começa a absorver e sugar esses comportamentos ao derredores. Isso. Porque tanto na superior como na inferior, ele tem uma relação com o meio circundante, certo? Sim. Agora, a forma dele se relacionar é que é diferente. Na norma inferior, ele se limita, ele não consegue, ele cristaliza, ele sofre, certo? Na norma superior, ele encontra possibilidades. Certo? Ele encontra possibilidade. Diga aí. Para uma outra realidade, fora essa ideia de isolamento, há um sujeito depressivo, a norma inferior está ligada àquela ideia dele sempre se achar um fracasso, de não conduzir, produzir, etc. Tem um exemplo que eu dou na sala que eu vou dar para vocês, tá? É a da chinela quebrada. Certo? Eu vou contar a história e aí nós vamos vendo como está diferente em cada uma das situações. Por exemplo, você está agindo pela norma superior, certo?
Eu acordei de manhã cedo e fui tomar banho. Aí quando eu entro no banheiro que liga o chuveiro, cadê a água? Como é que eu vou tomar banho? Meu Deus do céu, e agora? Aí eu começo a rir, porque não tem água para tomar banho, e a hora tá passando, eu vou me atrasar. Eu corro, vou na geladeira, pego uma garrafa e vou apenas lavar o principal, para poder seguir meu caminho. E já pensando que eu tô atrasado, pensando na desculpa que eu vou dar no trabalho, certo? Na carreira, peguei uma sandália. Vou descendo, quando eu chego na porta de casa, a chinela quebra. E eu já tô atrasado. E aí eu digo, e agora o que é que eu faço? Volto e pego um outro calçado. Vou correndo, chego na parada, o ônibus já passou. E agora? Vou pedir carona. Vou pedir carona. Peço uma carona, pego uma carona, chego ao meu trabalho. Nota que eu tô pela norma superior. As várias situações foram surgindo na minha vida que poderiam me deixar triste, mas eu fui produzindo movimento e abertura, encontrando estratégias. Agir pela norma superior é isso. Agora vamos pensar na norma inferior. Eu acordei de manhã, abri o chuveiro, não tem água. Aí sai um palavrão bem grande, que eu não vou dizer porque está gravando aqui, né? Não dá certo, tá vendo? Ó, sem responsabilidades, não vai dar certo. Já vou ficando com raiva, já vai começando a me dar dor de cabeça. Digo um bocado de palavrão, certo? Acabo não tomando banho, certo? Aí pego a sandália, vou saindo, levo uma topada, quebra a sandália. Aí digo, tá vendo? É para não ir trabalhar. Volto para casa. Tá vendo? Ó? Não dá, não dá. O mundo todo tá destruindo minha vida. Tudo acontece comigo. Ou seja, eu tô cristalizado. Eu não consigo enxergar possibilidades a partir disso. Então, agir pela norma superior e agir pela norma inferior é o que vai mostrando essa oscilação. Uma pessoa com depressão, por exemplo, vamos pensar aqui duas situações. Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que não tem depressão. As duas pessoas perderam um ente querido. As duas irão sofrer. Qual é a diferença entre elas? Quem tem depressão tem um sofrimento maior porque não consegue, porque funciona por uma norma inferior naquele momento, entendeu? A pessoa que já está pela norma superior, ela vai sofrer, mas ela vai, com o passar do tempo, se reestruturando e vai conseguindo seguir. Vocês estão percebendo a diferença, norma superior e inferior? E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque a vida segue. Vamos pensar que a pessoa estava na norma superior, só que ela foi diagnosticada com um transtorno ou com um sofrimento específico. Ela entrou na norma inferior. Ela não volta a ser o que ela era antes. Ela vai construir, e aqui entra o nosso trabalho enquanto psicólogo, né? Vai ajudar ela a construir estratégias para sair dessa norma inferior e produzir uma nova norma superior. E a vida da gente segue assim, os altos e baixos. Gente, essa discussão do canguilhem, ela é tão rica que ela tem sido utilizada amplamente pelos profissionais do campo da saúde. E tem uma potência, assim, tremenda, porque faz com que a gente veja na vida do paciente como é que ele está funcionando. Todos nós estamos vivendo a situação de quarentena. Alguns de nós estamos vivendo pela norma superior e outros pela norma inferior. Certo? Um dia um, outro dia o outro. Pois é, o bom é isso, né? Que você vai conseguindo se reerguer. Isso é muito importante para vocês conseguirem seguir. Tá certo? Tá claro para vocês isso? Tá, gente? O próximo slide aqui, ele traz um termo que o canguilhem se aproxima para a gente, né? Aproxima a gente dessa discussão, que é o que ele chama de normatividade biológica. Olha uma coisa interessante. Essa tendência, né, à adaptação, a uma adaptação positiva, é uma tendência de todo ser vivo. Não é só do ser humano, não. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma planta. Se você pegar uma planta, botar dentro de um quarto escuro, onde só tem um raio de luz saindo por um canto, contrário ao canto que você botou a planta, o que é que a planta vai fazer? Ela vai se curvar todinha em direção ao sol.
Isso é a normatividade biológica. A normatividade biológica é essa tendência de todo ser humano buscar uma adaptação positiva com o meio. E essa adaptação positiva, ela vai buscar superar os obstáculos, enfrentar as situações sempre em movimento. Que aí, gente, vai em consonância com a norma superior que a gente estava falando. Entendeu? A gente não pode entrar na norma inferior e permanecer ali, porque cristaliza. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente estava falando da questão do suicídio. Quando vocês ouvirem um paciente, uma pessoa que fala de suicídio, não adianta você falar outra coisa. Que ele vai olhar para você e vai dizer, não, ele não enxerga outra possibilidade, ele só enxerga a morte. Porque ele está cristalizado, ele está fechado, ele está sofrendo, então ele não consegue ver outra possibilidade. Por isso o trabalho do psicólogo é tão importante com essas pessoas. Assim como outros processos de adoecimento também. Porque vai fazer com que essa normatividade biológica ela seja ativada e esse sujeito consiga dar conta dessa adaptação com o meio. Tá claro isso? Ou não? Tá? Então não tem diferença, né, desse Oi. normatividade biológica para a norma superior. Sim, tem uma diferença. Qual é a diferença? Vou voltar aqui. Qual é a diferença? Aqui ele está falando que a normatividade ela é uma tendência do ser humano, do ser vivo, não só o ser humano, buscar uma relação positiva, né? Mantendo-se sempre em movimento. A normatividade biológica, ela necessita da norma superior. Porque a norma superior é esse funcionamento do movimento. Certo? É esse movimento. Então, um contempla o outro. Certo? E aí tem uma frasezinha que eu destaquei aqui do Canguilhem, onde ele diz o seguinte. Quando ele se refere a um meio, porque a gente está falando do sujeito na experiência dele. E quando é que o meio é considerado normal? Um meio é normal quando a gente toma como relação um organismo. Se nesse meio, for possível para esse sujeito desenvolver melhor sua vida e manter a sua própria norma. Aqui eu tenho um exemplo para vocês também. Por que é que, às vezes, você tem dois irmãos que vivem com os mesmos pais e as mesmas mães? Só que aquele meio familiar, para um pode produzir adoecimento e para o outro não. Porque tem a relação com o sujeito, com o organismo. O organismo aqui não é só biologicamente, tá? Com o sujeito. E quando é que vai ser normal? Quando esse sujeito consegue se desenvolver. Se esse sujeito é limitado, se esse sujeito é adoecido, então esse meio é um meio que não é considerado normal. Agora, vocês estão percebendo que depende da relação que o sujeito estabelece? Vocês têm colegas que dizem assim, o espaço da universidade é um espaço adoecedor. E tem colegas de vocês que vai dizer que o espaço da universidade é o espaço onde eu consegui sair da minha depressão. Vocês percebem que é relação, que é subjetivo? Entendeu? E aí a gente consegue perceber como o sujeito vai se movimentando nisso. Tá? Aí eu consigo definir se um espaço é normal ou não. Mas sempre tomando o sujeito em relação a esse espaço. Professor, então Oi, a questão amor. da normalidade do meio está relacionada ao desenvolvimento do sujeito. Isso. Eu tomo o sujeito em relação ao meio para pensar se esse meio é normal, certo? Que esse espaço é normal. Aí, como é que eu vou perceber isso? Se esse sujeito consegue se desenvolver ou não. Um exemplo. Lembrei de um exemplo aqui. A Aline é casada. Tu é casada, Aline? É casada, né? Não deixa ele ouvir isso não, viu?
A Aline é casada. Só que no ambiente em que a Aline vive, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar, ela não pode vestir a roupa que ela gosta, ela não pode conversar com as amigas, ela não pode ter a vida que ela gostaria de ter. Esse meio é normal? Não. Por quê? Porque impede o desenvolvimento dela. Foi legal, teu marido não ouviu isso não, né, mulher? Pelo amor de Deus. É o contrário de tudo isso. Ok? Pronto. Eu vou finalizar com a definição de patológico, porque aí amanhã eu falo só de cura e aí a gente já entra em neurociência, tá bom? Olha o que é que o Canguilhem define como sendo algo patológico. Ele vai dizer que patológico é ser doente, certo? Ser patológico é doente, 6 por meia dúzia, né? E o que seria essa questão do ser doente? Aí ele diz, ser doente é realmente para o homem viver uma vida diferente. A gente parece assim que ele está redundante, né? Mas vamos entender aqui uma coisa. Ser doente é quando para esse sujeito ele tem uma vida diferente. Aí deixa eu dar um exemplo para vocês. Dona Maria, né, é uma senhora de 68 anos que é aposentada, certo? Tem uma casinha, né? Trabalhou durante a vida inteira, é viúva, sofreu muito com a morte do marido dela, certo? Só que ela sempre desenvolvia as atividades dela. Ia para o supermercado, cuidava das plantas, etc. Só que Dona Maria, de um tempo para cá, ela parou de cuidar das plantas, ela parou de sair de casa, ela foi se isolando, foi deixando de se alimentar direito. Então, ela está desenvolvendo um processo de adoecimento. Júnior, o que é que isso tem a ver com a frase do Canguilhem? A vida que Dona Maria está tendo hoje é diferente da vida que ela tinha antes. Entendeu? Então, notem que é para o sujeito, a gente tem que perceber a partir da trajetória dele. Porque às vezes a gente não atenta para isso. A gente diz assim, vale, Genilson é bem calado, Genilson é muito na dele, Genilson é depressivo. Aí Genilson diz assim, não, a minha vida inteira eu sempre fui assim, mais calado. Então a vida dele não é diferente. Agora, se ele era uma pessoa que era extremamente falante, extremamente extrovertida e começou de um tempo para cá a apresentar uma vida diferente, ele está mostrando para a gente um processo de adoecimento. Entendam que eu estou trazendo aqui a dimensão do sofrimento, do prejuízo, entendeu? Diga aí, Genilson. Então, já que o senhor me deu como exemplo, né? Então, esse ser patológico é aquele que apresenta uma mudança brusca no seu comportamento, independente do qual seja a doença. Isso, pode ser brusca ou pode ser progressiva, tá? Depende do adoecimento. Mas que certo? há uma nitidez nessa mudança de comportamento. Isso, há uma nitidez, tá? Vai cair aqui, hein? Vai cair aqui, eu vou fechar e vou continuar falando com vocês para a gente poder finalizar. Ok.